Pegue a palavra de Deus. Vamos na carta aos Romanos, capítulo de número 8. Carta aos Romanos, capítulo de número 8. Carta aos Romanos, capítulo de número 8. E nós vamos ler aqui, a partir do versículo 26. Até eu aconselho a você uma leitura, de você ler o capítulo 8 da carta aos Romanos, porque ele fala sobre a vida pela graça do Espírito Santo, e é muito interessante para você esse ensinamento. Nós vamos ler o versículo 26. Paulo nos revela duas funções do Espírito Santo para conosco. E da mesma maneira, também, o Espírito, e veja que é Espírito com E maiúsculo, remete ao Espírito Santo de Deus. Sempre na sua Bíblia, quando você ler Espírito com E maiúsculo, está falando do Espírito Santo. Então, da mesma maneira também, o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Primeiro, o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. O Espírito Santo é aquele que vem no momento das nossas fraquezas e ele nos fortalece. E segundo, ele tem a capacidade de interceder por nós quando nos faltam palavras. Você já chegou numa situação que você não sabe mais como pedir algo para Deus? Puxa, pastor, não tenho nem mais palavras, eu nem sei mais como pedir isso, ou eu nem sei como pedir isto como convém. É aí que o Espírito Santo entra, porque ele intercede por nós a Deus com gemidos inexprimíveis, ou seja, através do Espírito Santo, até um gemido se torna uma oração, até um gemido, que para nós é como se fosse um gemido, através do Espírito Santo, isso se torna uma oração. Eu vou ler mais uma vez, preste atenção nisso. E da mesma maneira também, o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você acredita que o Espírito Santo nos fortalece em nossas fraquezas? E que o Espírito Santo, ele tem o poder para interceder por nós com gemidos inexprimíveis? Oh pastor, eu creio. Então desocupe as tuas mãos e vamos dar uma linda salva de palmas para o Senhor e para a sua palavra. Pai bendito, Deus amado e todo poderoso, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra ela vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Assim seja. Digam todos: assim seja. Pode tomar o teu assento, mas eu convido você a prestar atenção no que a palavra de Deus tem a dizer e a falar ao seu coração. Porque a primeira coisa que o apóstolo Paulo nos revela
é a capacidade que o Espírito Santo tem de nos ajudar em nossas fraquezas. E Paulo experimentou isso na sua própria carne, quando ele diz que recebe do Espírito a palavra lhe dizendo: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, realmente o Espírito Santo, ele tem esta capacidade de nos ajudar, de nos fortalecer diante das nossas fraquezas. E além de nos fortalecer, o Espírito Santo também tem a capacidade de interceder por nós. E de interceder por nós até através de gemidos inexprimíveis. Quer dizer, às vezes, um gemido guiado pelo Espírito Santo representa um pedido diante de Deus. Tanto que o apóstolo Paulo completa no versículo 27, olha o que ele diz: e aquele que examina os corações. Quem é aquele que examina os corações? Deus. Deus é aquele que examina os corações. Tanto que está escrito: enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? E aí Deus diz: eu, Senhor, conheço e esquadrinho o coração dos homens. Então, na verdade, quem é aquele que examina os corações? Deus. E Deus sabe qual é a intenção do Espírito. E note, Espírito com E maiúsculo de novo. Não está falando do Espírito do homem, está falando do Espírito de Deus. Então Deus, Ele conhece a intenção do Espírito, não só examina os corações, mas Ele conhece a intenção do Espírito. E é Ele quem? O Espírito Santo. E é Ele, veja que há um ponto e vírgula, depois que diz que Deus conhece a intenção do Espírito. E é Ele, o Espírito Santo, que segundo Deus intercede pelos santos. Às vezes quando nós lemos a palavra santos ou santo na Bíblia, nós temos aquela percepção pela cultura que nós recebemos, que santo é aquele de gesso, de barro, de pedra, ou de ferro, ou de ouro, ou de prata, ou de bronze, ou de cobre, que fica em um pedestal. Ou temos a percepção que santo é aquela pessoa que foi beatificada, aquela pessoa que nunca pecou, que não peca, que não erra. Porém, quando nós vamos no original grego, porque todo o Novo Testamento ele foi escrito em grego, a tradução da expressão santos remete a pessoas separadas, ou seja, pessoas que se separam da iniquidade deste mundo, ou pessoas que não querem continuar na prática do pecado. Então deixa eu fazer uma pergunta: quem aqui tem buscado andar direito e evita ou luta contra o pecado? Levanta a mão assim: pastor, eu tenho me esforçado. Então, segundo a Bíblia, você é um santo, um separado, alguém que tem tentado se desvencilhar das coisas erradas. Então o que nós estamos vendo aqui? Que o Espírito de Deus, Ele intercede por aqueles que tentam se desvencilhar do pecado desse mundo. Então o apóstolo Paulo, ele está aqui dizendo que Deus examina os corações, sabe a intenção do Espírito Santo, e é o Espírito Santo que, segundo Deus, intercede por aqueles que querem se separar deste mundo. Eu quero me separar deste mundo, sou bem sincero em dizer isso para você.
Quero me desvencilhar do erro deste mundo. E você também. Então o Espírito Santo, ele intercede por tais pessoas diante de Deus. Agora, embora no Novo Testamento o Espírito Santo esteja bem explícito e bem identificado sua função, sua vinda, seu trabalhar no meio da humanidade, não quer dizer que o Espírito Santo só se fez presente no Novo Testamento. Um erro que muita gente comete é achar que a presença do Espírito Santo só se deu no Novo Testamento. Mas eu digo para você que desde o começo, desde o princípio de tudo, o Espírito Santo já estava presente. E eu vou dizer mais, não só presente, mas realizando exatamente esta função, ou seja, intercedendo pelos salvos, intercedendo pelos santos. Para você ter uma ideia do que eu estou te falando, livro de Gênesis capítulo 1, versículo de número 1, está escrito assim: e criou o Senhor Deus os céus e a terra. Aí está o versículo 1 do capítulo 1 de Gênesis. Só que o versículo 2 diz o quê? E havia trevas sobre a face do abismo. Começa dizendo: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus, veja, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Quer dizer, lá na criação o Espírito já estava presente. Lá na criação o Espírito Santo já estava presente. Quer ver outra coisa que prova que o Espírito Santo estava presente em toda a história do Antigo Testamento? Quem escreveu o livro de Gênesis? Ah, pastor, essa é fácil. Estou fazendo o curso de teologia, eu fiz o curso de teologia, eu estudei sobre o Pentateuco. Pastor, foi Moisés. Foi Moisés que escreveu, como Isaías, que escreveu o livro de Isaías, como o livro de Amós, de Jeremias e outros profetas que existiram no Antigo Testamento. Não. Pastor, como assim? O senhor está dizendo que o meu professor de teologia mentiu para mim? O senhor está dizendo que o meu estudo foi errado? Não. Eu estou dizendo que Moisés, como os outros profetas, eles foram apenas a mão da mente criadora por detrás de toda a narrativa bíblica. E quem foi o autor? Está escrito em 2 Pedro, capítulo de número 1, versículo 21, na segunda carta do apóstolo Pedro. Você quer achar fácil? Abre lá em Apocalipse, no último livro da tua Bíblia. Aí você vai voltando, você vai encontrar a terceira epístola de João, a segunda epístola, a primeira epístola de João, e aí você vai achar a segunda epístola de Pedro, ou segunda carta de Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 21. Olha o que ele diz: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Quer dizer, não foi pela vontade de Moisés que as profecias que estão ali em Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio foram escritas. Nem tampouco pela vontade de Isaías, que as profecias que estão no livro de Isaías foram escritas. Nem tampouco pela vontade de Amós, que as profecias que estão no livro de Amós foram escritas. Na verdade, nenhuma profecia foi produzida
por vontade de homem algum, mas os homens santos, separados de Deus, falaram inspirados pelo Espírito Santo. Quer dizer, quem é que deu as palavras para Moisés, para que ele escrevesse o Pentateuco? O Espírito Santo. Quem deu as profecias para Isaías, Jeremias, Amós, Ageu? O Espírito Santo. Então, desde o princípio, o Espírito Santo de Deus está presente, e Ele está trabalhando, e Ele está agindo. Mas será que desde o princípio Ele está executando essa função, que é interceder a Deus pelos justos, interceder a Deus pelos salvos, pelos separados? Livro de Gênesis, capítulo de número 18. Livro de Gênesis, capítulo de número 18. Um homem chamado Abraão, ao meio-dia, ele estava na sua tenda, quando então ele é visitado por 3 varões. 3 homens se aproximam da tenda de Abraão, no calor do dia, ao meio-dia. E Abraão percebe algo diferente naqueles 3 homens. Abraão entende que aqueles 3 homens é o próprio Deus que está visitando a ele. E ali Deus diz a Abraão a promessa de Isaque, que Abraão teria um filho, o filho da promessa. E aí depois, Deus tem um diálogo com Ele mesmo. Ah, pastor, esse negócio de falar consigo mesmo é coisa de maluco. É louco que fala consigo mesmo. Eu acho que não é coisa de maluco não, porque se Deus fala com Ele mesmo, é sinal que não é coisa de maluco. Quem aqui já se pegou falando consigo mesmo? Levanta a mão. Ih, já perdi as contas. Já perdi as contas. Quando eu me peguei falando comigo mesmo. Ô pastor, já me chamaram até de louco, de maluco, porque eu fico conversando sozinho. Você não está errado não. E eu vou te provar que você não está errado. Porque Deus fala com Ele mesmo. Sabe o que Deus fala com Ele mesmo? Nós vemos lá em Gênesis Deus dizendo assim: e façamos ao homem segundo a nossa imagem e a nossa semelhança. Façamos. Deus está falando com alguém. Com quem? Tem gente que fala que Deus estava falando com um anjo. Deus estava falando com Ele mesmo. Sabe por quê? Porque Deus é trino e uno. Deus é Pai, Filho e Espírito. Ele é trino e uno. Pastor, isso é muito complicado. Como assim trino e uno? Quem aqui já viu um ovo? Levanta a mão. Oh, pastor, você está de brincadeira comigo? Quem aqui já viu um ovo? Eu já vi, já comi. Pois é, o ovo é trino e uno. Você sabia disso? O ovo é trino e uno, sim. O ovo tem gema, clara e casca. Só que você não olha para a gema e diz assim: é o ovo. Você diz: não, é a gema. Você não olha para a clara e diz: é o ovo. Não, você diz: é a clara. Você olha para a casca e você não diz: é o ovo. Você diz: é a casca. Você só chama de ovo os 3 juntos. Deus é assim. Deus é o núcleo, a gema. O Espírito Santo é a clara, que envolve tudo. O Espírito é o que envolve todas as coisas. O halos paráclitos, o chamado para o lado. E Jesus é a casca, porque Ele é o Deus em forma de carne. O Deus que se fez carne e habitou entre nós. Mas eles separados não tem como chamar de Deus, porque Deus é os 3 juntos.
Não tem como falar de Deus sem falar de Jesus e falar do Espírito Santo. Não tem como falar de Jesus sem falar de Deus e sem falar do Espírito Santo. E não tem como falar do Espírito Santo sem falar de Deus e sem falar de Jesus. Então vê, eles sempre estão juntos. Eles sempre estão ali juntos, porque eles são trinos e unos. Mas veja, façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Você é um ser trino e uno. Eu, sim, corpo, alma e espírito. Então, você não está louco em falar consigo mesmo. Olha o que Davi dizia. Davi conversava com a alma dele. Por que te abates, ó minha alma? Por que te abates dentro de mim? Quer dizer, Davi conversava com a sua alma. Davi conversava com a sua própria alma. Às vezes você se pega, amanheceu com uma dor na mão, e você fala assim: por que você está doendo hoje? Você ri porque você já fez, né? Você diz assim: por que você está doendo hoje? Eu te bati aonde? Não é assim? Você está falando do teu corpo. Teu corpo, tua alma, teu espírito. Você não está louco não, meu filho. Você é triniuno. Deus fala com Ele mesmo, você pode falar consigo mesmo. Agora, se você chega e fala assim: ó, pastor, eu não converso comigo não, mas eu converso aqui com meu amigo elefante cor-de-rosa, aí eu vou te mandar sair para um psiquiatra mesmo, meu filho. Se você chegar e falar assim: pastor, te apresento o meu amigo crocodilo branco, que eu conheci lá na esquina, e eu olhar assim e falar: ih, aí eu vou falar que você está precisando de um psiquiatra mesmo. Mas você falar: pastor, essa madrugada eu fiquei conversando comigo mesmo, está normal, meu filho, você está mais são do que muitos outros. Pastor, essa manhã eu comecei a conversar com o meu eu, comecei a conversar com a minha alma. Então está tudo em casa, está tudo certo, não tem nada de errado, porque Deus conversa com Ele mesmo. Deus começou a conversar com Ele mesmo, e Ele começou a dizer: eu vou ocultar a Abraão o que eu estou fazendo, visto que Abraão será poderoso sobre a terra, visto que ele será grande, e que nele serão benditas todas as famílias da terra. Lê lá em Gênesis capítulo 18, versículo 17. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Porque eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir a Abraão o que acerca dele tem falado. Aí o que Deus vai fazer? Deus vai contar para Abraão o que ele vai fazer. Deus vai dizer: e disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor, que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles varões o rosto dali, e foram-se para Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Quer dizer, Deus diz: Abraão, tem subido a mim um clamor contra Sodoma e Gomorra, e eu desci para ver se procede essa informação. Eu desci para saber se procede o que eu tenho ouvido. E se proceder, Abraão, eu vou destruir a cidade. Eu vou destruir de Sodoma a Gomorra. Engana-se quem acha que Sodoma e Gomorra era uma cidade apenas, mas era de Sodoma a Gomorra 5 cidades. 5 cidades de Sodoma. A primeira cidade era Sodoma, a Gomorra, a última cidade. 5 cidades. 5 cidades que são apresentadas na planície do Jordão.
E no momento que Abraão escuta aquilo, nós vemos Abraão preocupadíssimo com os habitantes de Sodoma e Gomorra. Se eu não conhecesse a história, eu ia falar, nossa, mas que Abraão altruísta. Que Abraão altruísta, preocupado com os habitantes de Sodoma e Gomorra. Porque Abraão pega e começa a dizer, versículo 23. E chegou-se Abraão dizendo, destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-lo-ás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisas, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja, não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor, se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo o lugar por amor deles. Eu vou resumir a história. Aí Abraão diz, eu sou pó, sou cinza, mas e se por acaso faltar 10 justos, e tiver só 40, o Senhor destruiria? Não, se tiver 40 justos eu não destruo. Senhor, não se ire contra mim. Mas e se faltar para os 40, 10, e tiver 30 justos, o Senhor destruiria? Tá bom, Abraão, se tiver 30 justos eu não destrua. Senhor, não se ire. Mas e se desses 30 tiver só 20, o Senhor vai destruir? Não, Abraão, eu não destruo a cidade por amor de 20. Senhor, prometo não dizer mais nada. E se houver 10 justos? 10 justos. Tá bom, Abraão, se tiver 10 justos, eu prometo que eu não destruo a cidade de Sodoma e Gomorra. Interessante que de repente Abraão se tornou um principal intercessor pela cidade de Sodoma e Gomorra. Será que ele estava com tanta compaixão assim dos sodomitas? Será que era isso? Essa era a preocupação de Abraão? Meu irmão, o que está escrito lá em Romanos 8, 26? Porque ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque às vezes não sabemos pedir como convém. Abraão não sabia como dizer isso para Deus. Ele não sabia como dizer isso, ele não sabia como isso soar bem aos ouvidos de Deus, porque pode ser que poderia soar como egoísta, como se ele fosse um homem egoísta, como se ele fosse um homem egocêntrico, preocupado só com o próprio umbigo. Mas se lembra, quem é que foi lá para Sodoma, para as campinas do Jordão, antes disso aqui acontecer? Você lembra quem foi? Você lembra? Teve uma briga entre os pastores de Abraão e os pastores desse moço. E esse moço era o sobrinho de Abraão, Ló. E Abraão disse, meu sobrinho, se você escolher ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Meu sobrinho, para que lado você vai? Aí Ló levantou os olhos, viu as campinas do Jordão, que era a região de Sodoma, e ele disse, é para lá que eu vou, tio. É lá para Sodoma que eu vou. É lá, para o meio dos sodomitas que eu vou. Você acha que Abraão estava preocupado com os sodomitas, que ele não sabia a fama dos sodomitas, a fama daquela região? Abraão não sabia como dizer isso para Deus. Deus, o meu sobrinho está lá, e eu não quero que o meu sobrinho sofra, eu não quero que o meu sobrinho morra. Talvez se ele dissesse, Deus, livra o meu sobrinho, talvez na cabeça de Abraão, ele talvez seria egoísta, em só se preocupar com a própria carne. Mas entenda, o Espírito intercede por nós, quando não sabemos como pedir o que convém. E é tão real isso, que diz a palavra de Deus, que os 2 anjos
foram para Sodoma. E sabe onde eles foram parar? Na casa do sobrinho Ló. Em outras palavras, Abraão não sabia pedir como convinha, mas o Espírito que conhece o coração intercedeu por Abraão para livrar o seu sobrinho da morte, em nome do Deus Todo-Poderoso. Gênesis capítulo 19, versículo de número 1. E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló. Eles encontram exatamente o sobrinho de Abraão, assentado Ló à porta de Sodoma. E vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto em terra. Versículo de número 15. Quantos justos Abraão pediu? 10. Só que Deus sabia que era só Ló que ele tinha que salvar. Porque diz aqui no versículo 15: e ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Você acha que quem intercedeu por Abraão? Abraão não sabia como pedir isso, mas o Espírito Santo intercedeu por Abraão, e houve o livramento da sua família. Agora aqui tem uma pergunta: Ló era inocente? O que você acha? Você acha que Ló era inocente? Você acha que Ló era inocente? Ele foi consciente para Sodoma e Gomorra. Mas sabe o que cumpriu-se aqui? Se cumpriu o que está escrito: mas pela pureza das tuas mãos, até o que não é inocente será livre. Se cumpriu a promessa. Às vezes você nem sabe como interceder por esta pessoa. Pastor, eu nem sei como interceder por ela, porque ela não é inocente. Ela não é inocente, ele não é inocente. Eu fico até com vergonha de interceder a Deus, porque eu nem sei o que dizer a Deus. Mas o Espírito que conhece bem todas as coisas, ele intercede por você quando você não sabe que palavras usar. E aquele que discerne a intenção do Espírito, que é Deus, ele responde a oração do Espírito Santo, em nome do Deus Todo-Poderoso. Fique de pé no seu lugar, por favor. O mesmo Espírito que intercedeu por Abraão vai interceder por você nessa noite. Talvez você tenha um Ló para interceder nessa noite, né? Puxa, pastor, realmente eu tenho um Ló na minha vida, e é como o senhor disse, não é inocente. Eu não sei nem como pedir isso para Deus, pastor, nem sei como. Eu não sei nem como colocar a vida desse meu Ló diante de Deus. Abraão também não sabia. Abraão estava com medo de dizer assim: Deus, livra o meu sobrinho Ló. E Deus falar: mas ele é tão injusto quanto. Ele não merece ser livre, porque ele não é justo. Suas obras não são justas. Abraão talvez não sabia como pedir isso a Deus, mas aquele que conhece o coração do homem e que entende a intenção do Espírito, e o Espírito é aquele que intercede pelo justo quando te faltam palavras. Talvez você nem sabe como pedir para essa situação ser resolvida. Pastor, eu nem sei como falar com Deus ou pedir isso a Deus. Eu nem sei, pastor, eu não tenho nem palavras para dizer, eu não sei nem como me expressar.
Então sabe o que você faz? Pede para o Espírito Santo ser o teu intercessor, porque Jesus é o teu mediador e o Espírito Santo é o teu intercessor. Quando o Espírito Santo intercede por você, o teu mediador, que é Jesus, ele entra na jogada. E aí ele intercede a Deus pela tua vida. Então, se eu fosse você, eu dizia: Espírito Santo, seja o meu intercessor. Eu não sei como pedir, eu não sei como dizer isso. Eu não quero soar egoísta, eu não quero soar prepotente, arrogante diante de Deus. Então eu nem sei como pedir isso. Então, Espírito Santo, intercede por mim. Intercede pela minha família. Intercede por esta situação, Espírito Santo, porque eu não sei como pedir como convém. Você sabe que Tiago disse assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Às vezes a gente pede mal mesmo. A verdade é essa, a gente pede mal e não recebe porque pede mal. A verdade é essa. Mas quando o Espírito Santo entra na situação, aí ele intercede por nós. E até um gemido inexprimível se torna uma frase perfeita e um pedido perfeito. Só que não tem como o Espírito Santo interceder por você sem Jesus, porque é Jesus que te dá o Espírito Santo. É Jesus que chama alos paráclitos para o teu lado. É Jesus que chama, porque foi Ele que disse: e eu enviarei a vós outro Consolador, alos paráclitos, outro da mesma espécie, para estar ao teu lado. Só Jesus é que pode permitir que a promessa do Espírito Santo se faça na tua vida. Por isso, se você ainda não entregou sua vida a Cristo, entregue. E se você se desviou, se afastou, saiu da igreja, se reconcilie com Jesus, para que o Espírito Santo volte a estar ao teu lado. Pastor, eu quero entregar a minha vida a Cristo hoje. Pastor, eu quero me reconciliar com Jesus nesta noite. Todos os que querem entregar a vida a Cristo, ou se reconciliar com Jesus nesta noite, levante a sua mão direita aos céus, que eu vou orar por você. Pastor, eu quero. Pastor, eu quero. Você que levantou a sua mão, sai do teu lugar e vem aqui diante do altar. Vem aqui que eu vou orar por você. Vem cá. Isso, vem que eu vou orar pela tua vida. Isso, entrega a tua vida a Cristo. Se você se desviou, vem se reconciliar com Cristo, porque o Espírito Santo vai voltar a estar ao teu lado. Isso, sai do teu lugar e vem aqui para frente. Vem aqui diante do altar. Vamos aplaudir a Jesus. Agora, se você já está na igreja, só que você entrou aqui meio fraco, veja, Ele nos ajuda em nossas fraquezas. Pastor, eu entrei meio fraco, meio abalado, recebi uma notícia essa semana, hoje, que me abalou, pastor, e eu me senti meio fraco, meio chateado, desanimado com essa situação. E eu preciso que o Espírito Santo me fortaleça. Ou você está atravessando uma situação que você não sabe nem como pedir para Deus para te ajudar nela. Pastor, ora por mim. Ora para que o Espírito Santo interceda em meu favor,
Tanto você que quer ser fortalecido, quanto você que quer que o Espírito Santo interceda por você nesta noite, porque você não sabe mais como resolver esta situação, como pedir a solução desta situação. Vem aqui diante do altar, que eu vou orar por você, que eu vou orar pela tua vida, que eu vou interceder por você. Se você puder, dobra o teu joelho comigo. A igreja estenda as mãos em direção destas vidas. Você que está recebendo a Cristo como teu Senhor e teu Salvador, e até você que está se reconciliando com Cristo, olha assim: meu Deus e meu Pai, eu quero pedir o perdão dos meus pecados, das minhas falhas, e pedir que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida, pois eu reconheço que o teu Filho Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador. Firma meus passos na tua presença, restaura, renova a minha fé e as minhas forças para caminhar contigo, em nome de Jesus. E você que quer ter as suas forças renovadas, que quer que o Espírito Santo interceda por você diante de Deus, ore assim: meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua palavra e aprendi que o teu Espírito Santo me ajuda nas minhas fraquezas, e é esta ajuda que eu quero pedir. Espírito Santo, renova agora a minha fé e as minhas forças. Não permita que eu desista, que eu fraqueje, que eu desanime, mas restaura agora o meu ânimo, em nome de Jesus. Também seja o meu intercessor. Senhor, eu não sei pedir como convém, por isso eu peço agora a ajuda do teu Espírito Santo. Me ajuda, Espírito Santo, em nome de Jesus. Intercede por mim, a Deus, para que eu alcance esta vitória que eu preciso, em nome de Jesus Cristo. Deixa eu orar por você agora. Senhor, bendito Deus e soberano Pai, Senhor, primeiramente eu oro por cada vida que recebe ao teu Filho Jesus Cristo como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor e Salvador. Meu Pai, escreva o nome desta pessoa no livro da vida e lhe conceda o direito à salvação e à vida eterna. Olha para esse que se reconcilia contigo, Senhor, restaure a sua fé e forças, firma os seus passos na tua presença. Não deixe esta pessoa fraquejar, desanimar e sair da tua casa. Olha para estes que estão fracos e precisam que o teu Espírito Santo lhes fortaleça. Senhor, tu disseste na tua palavra que nós diríamos: haja exaltação e haveria exaltação. Então, Espírito Santo, eu te peço, eu te suplico, levanta o teu filho, levanta a tua filha, levanta este homem, levanta esta mulher, põe de pé esta pessoa, firma a fé e as forças deste homem e desta mulher. E se esta pessoa está atravessando uma situação que ela não sabe mais o que fazer para resolver, para conquistar esta vitória, que o teu Espírito Santo interceda por ele e interceda por ela, porque às vezes não sabemos como pedir, como convém. Então, Espírito Santo, intercede pelo teu filho, intercede pela tua filha, intercede por esta pessoa, porque quando o Senhor intercede por nós, até um
gemido se torna um pedido perfeito. Até um gemido se torna uma oração perfeita. Então vem, Espírito Santo, seja o nosso intercessor nesta noite, em nome de Jesus. Que assim seja feito, para a glória do teu santo nome. Amém e graças a Deus.